Lamentações capítulo 1, versículo 21 e 22. É a última terça-feira do ano. Eu estava querendo trazer para vocês uma palavra bem típica de fim de ano. E durante a tarde me esmerei, meu computador me deu um baile e eu precisei me virar sem ele e consegui elaborar aquilo que estava em meu coração para compartilhar com vocês. Mas depois que eu estava com tudo prontinho, inclusive eu já estava arrumadinho, bonitinho para vir para o culto, aí o Espírito Santo trouxe um tema ao meu coração que não tem nada a ver com o que eu estudei. Por isso que na hora do louvor eu saí um pouquinho para ir lá dentro, olhar umas referências bíblicas. E eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto. Eu preguei sobre isso, mas há uns 25 anos atrás. Quem não era nascido há 25 anos atrás, levanta a mão, só para me fazer vergonha, vai. Uma multidão. E eu quero compartilhar com você esse assunto. Diz assim: ouviram que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal regozijam-se, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Venha toda a sua maldade diante de ti, e faze-lhes conforme me fizeste a mim, por causa de todas as minhas transgressões. Porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Diga amém. Agora diga comigo: Pai, fala com a gente. Amém. Podem sentar-se. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta última terça-feira do ano de 2021 uma reflexão com o tema Os 4 gemidos do universo. O universo está gemendo. O universo está chorando, está lamentando. O livro das Lamentações de Jeremias é um salmo. É um salmo de lamento. Retrata a agonia do povo de Israel no período do cerco e do cativeiro de Babilônia, quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor e a cidade foi destruída, suas construções arruinadas, a muralha de Jerusalém derribada e o templo saqueado e incendiado. No livro das Lamentações, Jerusalém é retratada como uma mulher que chora por causa dos seus filhos. No versículo de número 21, a agonia de Judá diz: ouviram que eu suspiro. Suspiro aqui é a expressão de ânsia.
de agonia, de desconsolo, de desespero diante do seu momento de dor, de ferida e de vulnerabilidade. No versículo 22, retratando Jerusalém como uma mulher, diz: muitos são os meus gemidos, e o meu coração está desfalecido. O cerco de Judá, o cerco de Jerusalém, durou alguns meses. Comida não entrava na cidade. Os poços que forneciam água para Jerusalém foram interrompidos. Os aquedutos que foram construídos por Ezequias foram entulhados para que não entrasse água em Jerusalém. A agonia daquele tempo foi tão violenta que o historiador Flávio Joséfos, historiador judeu naturalizado romano, escreve que alguns judeus chegaram a comer as carnes dos seus próprios filhos que morriam pela fome, pela falta de água, e eles começaram a comer as carnes dos seus mortos na esperança de se manterem vivos, a fim de poderem resgatar a cidade, reconstruir a cidade, na esperança de uma vitória sobre o exército inimigo. Daí o termo: muitos são os meus gemidos e o meu coração desfalece de dor, de angústia. O gemido, nós sabemos, é a expressão inarticulada e dolorida da alma. O termo gemido, gemer, gemendo, ocorre no Antigo Testamento cerca de 14 vezes. No Novo Testamento, apenas 2 vezes. Nós sabemos que ninguém geme de alegria, ninguém geme de alento, contentamento. Gemido fala de dor, sofrimento, padecimento. E muitas vezes os gemidos vão se tornando tão constantes que nós já nem percebemos os gemidos que ocorrem do nosso lado. É muito incrível como o vai e vem da vida moderna, o ativismo, as muitas ocupações tiraram de nós a capacidade de ouvir o gemido do outro, e quantas vezes nem nós percebemos que nós mesmos estamos gemendo. Carregamos os nossos fardos, fingindo que eles não existem. Lidamos com a dor como se ela fosse irreal. E enquanto isto vamos sangrando. Já compartilhei aqui de um fato da história antiga, de quando as guerras duravam anos a fio e os exércitos iam para a batalha. E os homens deixavam seus filhos, ainda crianças, em casa, e quando retornavam, eles já eram adultos. E o historiador diz que era comum, muitas vezes, quando o soldado voltava para casa depois da guerra, quando ele iria tirar a couraça, depois de meses vestido com aquele troço que lhe garantia a proteção para a sobrevivência, sol e chuva, dia e noite, terra e sangue,
A couraça passava a fazer parte do corpo do próprio guerreiro, e quando ia retirá-la, pedaços de carne viva vinham grudados na couraça pelo tempo que o indivíduo ficou vestido com ela. E o historiador diz que muitas vezes o corpo do soldado, por dentro da couraça, estava cheio de vermes, bichos, devorando sua carne com o soldado vivo. E muitas das vezes, em muitos dos casos, o soldado não morreu na guerra, mas morria em casa, por causa da própria couraça que lhe garantiu a vida na guerra. E como ele não percebia que haviam insetos, bichos, vermes, devorando sua carne, porque quem está no campo de batalha lidando com lança e espada, flechas e catapultas, não tem tempo para se preocupar com uma coceirinha dentro da couraça. Quantas vezes nós, ocupados demais pela vida, as obrigações, as contas a pagar, os compromissos a honrar, a família para cuidar, a empresa para administrar, o emprego para cumprir a tarefa, as metas a serem alcançadas, não percebemos que dentro da couraça deste guerreiro, desta guerreira, existem vermes lhe devorando a própria carne, e você não tem tempo para ouvir o teu próprio gemido. Mas o fato é que a Bíblia diz que há diversas espécies de ruídos, de vozes no mundo, e Deus dá significação a todas elas. Primeiro gemido que eu quero compartilhar contigo hoje, e que está ecoando além da atmosfera, é o gemido da natureza. A natureza está gemendo, e não há quem possa ignorar o seu gemer. O aquecimento global, secas em algumas regiões do mundo, a redução considerável da quantidade de água potável no planeta, a ponto de um relatório da ONU prever que em não muito tempo, em algumas regiões do mundo, as razões das guerras não serão mais o território ou o petróleo, mas a água. O aumento da temperatura da terra, as tsunamis, os terremotos, os tremores de terra, as enfermidades que a própria natureza está cuidando de aflorar, e que vão revelando quão frágeis nós somos. A redução da qualidade de vida, apesar da melhoria da qualidade dos recursos. O aumento da ciência e do conhecimento, e em contrapartida os homens continuam morrendo dos problemas aparentemente mais simples. A natureza está gemendo. Nós estamos ouvindo bem perto de casa o gemido da natureza estes últimos dias. A força das águas
levando casas, carros, árvores, contêineres, invadindo estruturas. E o incrível, a natureza não tem religião. Ela invade a igreja católica e a evangélica, o centro espírita e o centro de candomblé. Todos são inundados pela mesma onda. A casa de quem crer em Deus foi inundada, e a casa de quem não crer, de igual modo. Estão desabrigados, ou pelo menos sem a sua casa, ricos e pobres, doutores e analfabetos. A natureza está gemendo quando ela declara que não há limite para a sua força e que ninguém pode contê-la. Não há estratégia política, não há plano governamental, não há ideia de meio ambiente, não bastam discursos, ideias e ideologias. Ela geme e ninguém pode ignorar o seu gemido. É preciso compreender que quando o homem pecou no Éden, ele não foi o único que sofreu o dano do seu próprio pecado. Toda a natureza padece com a ignomínia do homem. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 22, que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto, aguardando o dia da redenção. Ou seja, também a terra aguarda o dia em que ela será redimida e haverá novo céu e nova terra. Podemos sim reclamar, queixar, atribuir. Podemos sim dizer, é sinal do fim dos tempos. Podemos dizer, é porque o homem poluiu, é porque emitimos gases poluentes para a nossa atmosfera. Mas o fato é que a natureza está gemendo, e esse gemido está ecoando rumo ao Criador. No profeta Jeremias, capítulo de número 12, versículo de número 4, o profeta diz: até quando gemerá a terra e se secará toda a erva do campo, por causa da maldade dos homens que nela habitam? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem: Deus não verá o nosso fim. A natureza geme por causa da blasfêmia do homem. A natureza geme por causa da maldade dos homens. A natureza geme por causa do derramamento de sangue. Ou será que pensamos que cada sangue derramado na terra não será cobrado de nós? Cada criança violada, machucada, sofrida, a natureza está criando relatório e ela vai gemer. A natureza geme por causa da idolatria, por causa da corrupção. Jeremias capítulo de número 12, versículo de número 11 diz assim: colocaram-na em desolação e ela clama até mim.
diz o Senhor, na sua desolação. Toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que leve isto a sério. Sabe o que é trágico? Tão logo passe o efeito das chuvas, tão logo as ruas estejam lavadas e limpas, tão logo as casas estejam reconstruídas e mobiliadas, ninguém fala mais neste assunto. Vira-se a página e se esquece do que aconteceu. Estamos em 2 anos debaixo de uma pandemia mortal, letal, cinzenta, amarga, azeda, deprimente, que matou milhões de pessoas no mundo. Um pouco mais de 600 mil pessoas no Brasil. Uma Feira de Santana inteira fantasma. E ainda ontem estávamos discutindo se teríamos ou não festivais de Réveillon, carnavais e outros. Por quê? Porque tão logo se fecha a tampa do caixão e se lacra a tampa do sepulcro, ninguém pensa mais nisto. Chegamos a simplificar a frase: descanse em paz. Aprendemos nesses últimos 2 anos a tratar a morte como um transporte e os mortos como viajantes que apenas se foram. Vai em paz. Virou hashtag. Fomos confrontados pelo juízo. Sofremos, entramos em depressão, tivemos pico de pânico e de ansiedade, tentamos suicídio, mas aliviou, a nuvem cinzenta clareou. Então, para que levar isso a sério? O profeta diz: a terra está desolada e em sua desolação clama até mim, porque ninguém leva isto a sério. E a natureza está gemendo. Capítulo 23 de Jeremias, versículo 10, o Senhor declara que a terra está gemendo por causa da fornicação, e diz assim: e ela chora por causa da maldição. Você viu quantas lágrimas da natureza banharam as nossas ruas? Nós estamos falando de povoados de 100 pessoas e cidades de 400 mil pessoas. Eu vi cenas de carros amontoados, porque o choro da natureza arrastou a força do homem e a sua tecnologia. Numa crise sanitária causada por uma pandemia, constrói-se hospitais. Mas e quando as águas invadem também os hospitais? Para onde vão os nossos doentes? E a natureza geme. No profeta Oséias, capítulo de número 4, desde o versículo de número 1 até o versículo de número 3, o Senhor usa o profeta Oséias e diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel.
porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência sobre violência, cometem assassinatos sobre assassinatos. Por esta causa a terra gemerá, e todos os que nela habitam desfalecerão, com os animais do campo e as aves do céu, e até os peixes do mar serão lançados para fora. Você viu essa cena essa semana? A natureza está gemendo. E sim, é para termos pavor, é para termos medo, porque ela geme com enchentes, ela geme com tremores, ela geme com incêndios inexplicáveis, como os que aconteceram nos últimos meses na Califórnia. Ela geme com ventos de 180 quilômetros por hora, que levantam mansões milionárias e colocam nos ares e transformam em pedaços de papel. E ela geme, e enquanto a natureza geme, nós precisamos entender, biblicamente, o seu gemido está chegando à presença de Deus. Segundo gemido, que está acontecendo exatamente agora, é o gemido dos homens. Porque quando a natureza geme, também os homens gemerão. Os homens gemem nos leitos dos hospitais. Os homens gemem nas casas funerárias, onde sofrem a perda de queridos e amados. Os homens gemem nas prisões, gemem debaixo de viadutos e maquises. Os homens gemem debaixo da opressão do próprio homem. Quantas mulheres estão gemendo debaixo da violência dentro da própria casa? Quantas crianças estão gemendo na mão daqueles que deveriam protegê-los? Quantos estão gemendo no cativeiro? Quantos estão gemendo na escravidão? Os homens gemem por causa da violência. Vivemos uma inversão de regras. Li essa semana moradores de São Francisco, na Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos da América. Os moradores de São Francisco estão deixando os carros abertos, com os portas-malas abertos, para que os ladrões não quebrem os vidros em busca de bens que estejam dentro do veículo. Deixa logo aberto para mostrar que não tem nada e diminuir o prejuízo. Eu estou falando de uma das cidades mais modernas do mundo. E nós até pensamos que violência é coisa apenas do Brasil. Os homens estão gemendo por causa dos seus próprios pecados e delitos.
Estão gemendo porque a criatura não reconhece o Criador. Tem um texto em Isaías, capítulo 1, que o Senhor diz: o jumento conhece o seu dono, e o cavalo conhece aquele que o adestra, mas o meu povo não me conhece. O que Deus está dizendo em simples palavras é que o jumento e o cavalo têm um relacionamento de submissão mais próximo do seu adestrador do que nós homens do nosso Criador. E por isto os homens gemem. Quando Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, que a natureza, a criação geme, ele diz: e também nós, versículo 23, e também nós. Salmo de número 12, versículo de número 5, o salmista declara sobre o gemido dos homens, pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Então os homens gemem por falta de comida, gemem por falta de cama, gemem nos abrigos. Como você acha que está o coração de quem perdeu a casa e viu a cama ser levada pelo rio? E um pastor me disse hoje: pastor Josué, tem pessoas que compraram o sofá para o Natal e parcelaram em 12 vezes. Não é só o sofá que foi embora, são as parcelas que ficaram para serem pagas. E ele não pode comprar outro, porque ele vai ter que passar o ano pagando. Um outro pastor me disse: o socorro que chega é de ajuda imediata, socorre o agora, e isso é bom, é importante, mas não supre aquilo que as águas levou. Não compra a cama, não compra o fogão. E por isto os homens gemem. Qual é o seu gemido? Ainda no Salmo de número 79, versículo 11, o salmista diz que o Senhor ouve o gemido dos presos. A população carcerária também geme. No Salmo de número 102, versículo 20, o salmista diz que o Senhor ouve o gemido dos cativos. É diferente o preso do cativo. O cativo é escravo de alguém ou é refém de alguém. Idosos que gemem maltratados pelos seus próprios filhos, abandonados por aqueles que eles mesmos criaram. Homens que gemem por não poderem suprir a necessidade da sua casa. Pessoas em situação de rua que gemem porque não têm um teto para se cobrirem do frio da madrugada. Você já passou numa calçada, num viaduto, onde tem pessoas dormindo à noite debaixo de papelões? Não. Vá e não diga nada. E você vai ouvir debaixo dos papelões ou naquelas tendas rasgadas de lona velha, mais ou menos isso aqui, ó.
é o gemido de quem cansou da vida sem a oportunidade que a própria vida parece que negou. A natureza geme, os homens gemem, mas há o terceiro gemido, o gemido da igreja. Também a igreja geme. Também a noiva do Cordeiro geme por causa da ousadia do pecado. A igreja geme por causa das provações e das perseguições. A igreja geme porque o cerco se fecha para ela na terra. A igreja geme porque ela não pode mais dizer o que é pecado sem sofrer os ataques pelo que disse. A igreja geme por causa daqueles que se dizem igreja e são piores do que o mundo. A igreja geme por causa daqueles que se dizem profetas, mas não são profetas do Senhor. A igreja geme debaixo da opressão daqueles que se dizem apóstolos e não são, mas mentem. Apocalipse 2. A igreja geme por causa daqueles que pregam um evangelho distorcido do evangelho de Jesus Cristo. A igreja geme por causa daqueles que pensam que a igreja é propriedade sua e que as ovelhas são o seu rebanho. A igreja geme por causa de líderes que não entendem que o sangue derramado por ela não foi o sangue do pastor, mas o sangue do supremo pastor e bispo das nossas almas, Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja geme por causa do esfriamento da igreja, porque existem pessoas gemendo por aqueles que esfriaram. Chamamos de educação a nossa frieza, chamamos de protocolo a nossa indiferença, chamamos de liturgia o nosso engessamento. A palavra já não pode ser pregada com a liberdade necessária. E aí Paulo diz em Romanos 8:23: por isso também a igreja geme, aguardando o dia da redenção, a saber, a glorificação do nosso corpo. A igreja geme por causa do joio, visto que o joio está plantado na mesma lavoura que o trigo, e a igreja sente o joio lhe sugando a sua energia. A igreja geme por causa daqueles que são desviados em casa. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21: temo, ao chegar entre vós, passar vergonha por chorar em público por aqueles que caíram e não quiseram se levantar. Se você é crente e não está gemendo, provavelmente você é a causa do gemido. Se você é cristão e não está sofrendo neste mundo que se diaboliza a cada dia, corre-se o risco de você estar sendo levado pela onda.
igreja geme. Paulo diz aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versículo 2, que nós, que somos o Espírito, gememos, aguardando que este tabernáculo seja glorificado. Hoje, conversando com alguém, crente, fervoroso, tradicional, conservador, no meio da conversa, em algum momento eu falei assim: sinto que você já está querendo ir para o céu. Ela fez assim: o sangue de Jesus tem poder. Falei: não entendi. Queremos o céu, nós clamamos o sangue de Jesus se a porta se abrir na nossa frente. Mas na verdade Paulo está dizendo que nós estamos gemendo porque o nosso corpo não suporta a pressão deste mundo, e o nosso espírito geme, querendo que esse corpo seja glorificado e sejamos levados ao estado de glória eterna e sempre eterna. Gememos. Gememos porque queremos o céu. Se você tivesse a oportunidade de conversar com alguém seu que já partiu para a glória e perguntar: você não quer voltar para nós? Tenha certeza que você iria se frustrar. Porque a pessoa que você mais ama e que partiu, e você gostaria de tê-lo de volta, se você perguntar: vem para cá, ele vai dizer: eu não quero estar aí. Na verdade, se você soubesse como é do lado de cá, você pediria para vir logo. Pastor José Antônio dos Santos, conhecido pastor Zeneco, durante décadas pastor da igreja no estado de Alagoas, 5, 6 anos atrás, no momento da sua partida, pediu todos os seus filhos no quarto para dar orientações específicas. Se levantou, foi ao banheiro, voltou, deitou, e quando ele deu o suspiro da morte, a filha caiu prostrada, dizendo: Deus, eu não aceito. E ele estendeu a mão e disse: para, não precisa, eu estou indo para casa. A igreja geme por causa da casa. A igreja está gemendo. E sinceramente sinto falta daqueles cultos que a gente ajoelha para orar. Já estou concluindo. E você não ouve palavras. Aqui e acolá você ouve alguém gemer de um lado, sussurrar do outro. E se você chegou atrasado e olhar debaixo das cadeiras, você vai ver gotículas de lágrimas de uma igreja que geme. E o segredo da sobrevivência da igreja está naqueles que gemem. Ezequiel 9, Ezequiel tem uma visão. Ele vê alguns homens armados entrando em Jerusalém. E Ezequiel ouviu quando o Senhor disse aos homens armados: matai a todos, homens e mulheres, velhos e crianças, não deixai viver ninguém. Quando os homens armados vão entrando em Jerusalém, Ezequiel percebe que atrás deles vem um outro homem com um tintureiro na mão.
E o Senhor então diz aos homens armados: parem, esperem, até que sejam marcados com tinta aqueles que ainda choram no meu altar. O segredo da existência da igreja, esses 2000 anos na terra, em meio a tantas perseguições, variações, heresias, perseguições e ataques, o segredo dela permanecer viva é que existe na igreja um povo que geme. É aquele gemido da madrugada aos pés da cama, o gemido do amanhecer debaixo do chuveiro, que você mistura lágrimas com água para que ninguém perceba que você chorou. É o gemido debaixo do travesseiro, o gemido no caminho da roça, indo para a fazenda, o gemido na subida do monte, o gemido trancado no escritório, e você diz: Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Ah, benditas velhinhas da casa de Deus, benditos anciãos, que nos seus 60, 70, 80 anos, outro dia um ancião dos seus 82, 84 anos me disse: o meu sono vai embora às 3 da manhã, o que vou fazer? Ficar na cama de olhos abertos, olhando para o teto e esperando o dia amanhecer? Ele mesmo disse: não, me levanto e saio caminhando na trilha e conversando com Deus e pedindo que esta geração seja avivada e restaurada pelo Senhor. A igreja geme. Tem alguém do seu lado? Se tiver, pergunta para ele: você tem gemido? Porque, como eu disse, se você não geme, é muito provável que você seja a causa do gemido de alguém. Concluo: o quarto gemido do universo e está ecoando nos céus, atravessa as constelações e chega ao trono. É o gemido do Espírito. O Espírito Santo está gemendo. O Espírito Santo geme por causa da iniquidade daqueles que se dizem salvos. O Espírito Santo geme por causa da nossa própria religiosidade. O Espírito geme por causa daqueles que não podem ficar na igreja porque foram feridos pela própria igreja. O Espírito Santo geme por causa daqueles que perderam o prazer de servir a Deus porque foram machucados onde serviam. O Espírito Santo geme por causa do pecador, para salvá-lo. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 23, o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O problema é que nós estamos tão ensurdecidos que já não ouvimos o gemido do Espírito.
Já não percebemos quando Ele nos chama de volta para a oração. Não percebemos quando Ele nos chama de volta para o jejum. Nós não percebemos quando o Espírito Santo nos chama de volta à adoração, porque o nosso louvor está tão lindo, a nossa melodia está tão linda, os nossos equipamentos estão tão excelentes e os nossos templos são tão luxuosos, que o Espírito Santo tem que estar satisfeito. Afinal de contas, nós estamos fazendo o melhor para Ele. Como se o Espírito Santo sentasse em cadeiras acolchoadas, como se o Espírito Santo se encantasse com a marca do teclado, com o curso do violonista, como se o Espírito Santo fosse aluno de teologia, esperando um sermão bem elaborado. Na verdade, Ele não vem aqui assistir culto. O Espírito Santo nem vem cultuar, não. Ele vem maestrar o culto para levá-lo a Deus como oferta de cheiro agradável. Aí, quando o culto é mera apresentação, quando o louvor é mero show, quando a pregação é mera filosofia, discurso de uma mente inteligente, o Espírito Santo não encontra o que levar para Deus. Por isso que o apóstolo diz que as nossas obras são apresentadas diante de Deus em forma de 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, quando nós estamos cultuando, o Espírito vem como fogo, e Ele passa o nosso louvor pelo fogo, e Ele passa a nossa pregação pelo fogo, e Ele passa a nossa contrição pelo fogo, e o Espírito Santo passa a nossa disposição pelo fogo. Quando é palha, madeira ou feno, se queima e não há o que levar para Deus. Se não for ouro, prata ou pedras preciosas, é uma boa reunião, é bem organizada, foi bem planejada, mas não é incenso, não sobe, e o Espírito geme, convidando a igreja para voltar à mesa, convidando a igreja para voltar ao altar. Vou usar uma expressão que não comporta na teologia, mas lá vai. O Espírito Santo está convidando a igreja para voltar a ser igreja. Não organização, não instituição, não CNPJ, não império, corpo, organismo, lavoura, noiva, noiva do Cordeiro. É isto que nós somos. Pastor Manassés, com gemidos e palavras, por favor. O Espírito está gemendo. Ei, está gemendo por mim, está gemendo por você.
Nós que esquecemos do fervor dos primeiros dias, nós que esquecemos da paixão dos primeiros cultos, nós que perdemos a partitura da adoração, nós que expulsamos da igreja aqueles que são igreja. O Espírito está gemendo, e o Espírito está gemendo dentro de mim e de você, querendo trazer-nos à presença de Deus. Querendo levar-nos a uma vida de oração, contrição, devoção, rendição e santidade. Acreditem, a natureza vai continuar gemendo. Eu não estou trazendo mensagem de juízo, é um fato, ela vai continuar gemendo. Ela vai parar de gemer no sul da Bahia e vai gemer em algum outro lugar da terra. E onde ela passa e geme, ela deixa os homens gemendo. Na verdade, a igreja precisa se mobilizar em gemido. Na verdade, está na hora de termos cultos mais de oração. Não estou falando que você tem que ficar de joelho o culto inteiro, mas a nossa alma tem que ser movida para a oração. Até quando cantamos, a nossa alma precisa gemer. É assim que se extrai o azeite. Quando a oliva é esmagada, o mais puro azeite de cor dourada é extraído. Quando meninos são espremidos, se tornam homens. Quando homens são espremidos, se tornam guerreiros. Quando crentes são espremidos, se tornam profetas. Se aproximam de Deus. Olhe para mim, eu vou parar. Nós estamos passando pelo moinho. Nós estamos passando pela prensa. O Espírito Santo está nos ensinando a gemer de novo. Vamos formar um coral com o Espírito Santo e gemer com Ele pelos homens, pela terra. Vamos gemer pelas nossas famílias. Vamos gemer pela igreja. Deus quer que nós comecemos a tomar tempo diante dEle, clamando pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela sua igreja. Hora de mergulhar no lugar secreto. Pai, Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-nos aqui outra vez para te dizer: perdoa-nos pela nossa negligência, pela nossa indiferença, pela nossa falta de discernimento, Senhor.
Santo Espírito maestre a nossa alma e sejamos conduzidos ao teu altar, ao jardim secreto. Que um gemido de alma seja movido pelo Espírito Santo dentro de nós e nos posicionemos, ó Pai, uns pelos outros, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela tua igreja, pela nossa nação, pela nossa cidade, por aqueles que estão em aflição e flagelo. Gememos, Senhor, gememos pelas pessoas das mais de 100 cidades atingidas pelo gemido da natureza. Gente que está sem casa, sem cama, sem comida, gente que está desesperançado, mas que o socorro do Senhor chegue, que a tua mão seja estendida, Senhor. Tem compaixão de nós, em nome de Jesus. Amém. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend
above me. I try to break the pole again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star, even after every tear and distance. Your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, you're